E quero que você te convidar a abrir Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Enquanto algumas pessoas estão procurando, estão achando, se localizando, quero dar um recado que eu falei pela manhã. Está chegando o encontro com Deus, amém? Que é algo incrível, um divisor de águas nas nossas vidas, foi na minha vida, e eu quero encorajar você a participar do encontro, querido. Eu sei que existem algumas barreiras, eu quero ser bem pontual aqui nessas barreiras que existem primeiro na nossa mente. A primeira talvez é, eu já fui, eu já participei, eu conheço. Eu vou falar uma coisa para você que foi fundamental para o meu avanço. Talvez a estrutura do encontro possa até ser a mesma, mas não é o mesmo você naquele momento que você está ali passando. Então você sempre vai estar em um momento da sua vida diferente ou específico, precisando de algo. E não que você encontre isso somente no encontro, mas existe algo muito poderoso que acontece naquele lugar, naquele ambiente. Uma barreira também que existe dentro dos nossos corações é a questão financeira. Eu não tenho condições, eu estou apertado, e se eu fazer esse investimento eu vou me complicar. Eu quero que você tome esse passo de fé, mas também nos procure, para que nós venhamos te ajudar da melhor forma possível. Mas uma barreira que está acontecendo de forma sutil e superficial, mas que nós precisamos estar atentos, é porque a agenda desse encontro está totalmente ligada a um feriado. E eu sei que muitas pessoas se planejam, se organizam a folga, ou a férias, ou até mesmo viajar para algum lugar determinado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e eu quero a sua sinceridade nesse momento. Se Jesus voltasse num feriado, você ia querer ir para o céu mesmo assim? Ou você fala, não, Jesus, eu vou curtir o feriado aqui e vou ficar por aqui mesmo? Você ia para o céu, eu tenho certeza. Se Jesus voltasse nas suas férias de trabalho, você mesmo assim ia querer ir para o céu. Porque nós não queremos negociar aquilo que é prioridade. E o encontro com Deus, não o evento, mas a vida com Deus deve ser uma prioridade em nós. Então, olhe com muito carinho para a sua agenda e para aquilo que Deus está preparando como oportunidades para mim e para você. Amém? Mateus capítulo 5, a partir do versículo número 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. E os seus discípulos aproximaram-se dele. Versículo 2 diz, e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E eu quero fazer essa pergunta, existe alguém aqui que tem fome e sede de justiça? E olha o que diz, pois serão satisfeitos. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Versículo 8, bem-aventurados novamente os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o versículo 10 para finalizar, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Coloque a mão no seu coração, permita-me orar. Pai, nessa noite tão especial, o Senhor trouxe o seu filho através do convite do Ezequiel e da Mel, mas eu acredito que antes desse convite foi um convite preparado e direcionado pelo Senhor, Pai. Um convite para que o seu filho não seja somente um ouvinte da tua palavra, mas um praticante fiel do teu evangelho. Mas eu creio que isso não está sendo liberado somente sobre a vida dele, pelo contrário, está sendo derramado sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos nos apropriar dessa palavra, Pai, que é vida. E nós cremos, Pai, que aquilo que está sendo gerado em nós é através do seu evangelho, é através de quem o Senhor é e dentro daquilo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Nós oramos por essa palavra, que venha produzir frutos, mas não frutos com prazo de validade, mas que sejam frutos que permaneçam para a tua glória. Que o nosso foco, que a nossa atenção não esteja nesse momento em pessoas ou em redes sociais ou naquilo que está acontecendo lá fora, Pai. Que o nosso objetivo e o nosso real propósito neste exato momento é ouvir a tua voz.
e estar sensível àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos novamente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor e pode se assentar. Já quero compartilhar o tema da palavra. Um tema muito simples, mas eu acredito que é um tema base, querido. Um tema base para a nossa vida. Porque eu não sei você, dentro do início da minha jornada cristã, eu já tive muitas dúvidas. Já fiz inúmeras perguntas. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? Eu tenho certeza da minha salvação? Eu não sei se você... Quem aqui já fez essas perguntas? Quando a gente não pesquisa no Google, né? Tipo, sinais que eu tenho, ou características que eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu acredito que isso... Claro que todo o conteúdo precisa ser pesquisado, sim, mas principalmente aplicado. Mas eu acredito que tudo que nós estamos aprendendo, que vem da parte de Deus, é mediante a prática do relacionamento com Deus. Eu disse isso pela manhã e eu vou repetir novamente. Isso não está na Bíblia, quero deixar isso bem claro, para que vocês não me compreendam e me interpretem de forma equivocada. Mas eu entendo, diante das experiências, diante dos testemunhos, dos livramentos, principalmente dos erros também, que a revelação que vem da parte de Deus ao meu coração tem sido algo progressivo. É algo que está sendo revelado constantemente. Quando eu penso que eu entendo o coração de Deus, vem uma outra revelação e eu falo, não, eu não sabia nada do coração de Deus. Eu ainda estou aprendendo a forma como Deus trabalha. E isso está relacionado não somente ao tema que vai ser abordado, que é o seguinte, a cultura do reino de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre cultura. E nós iremos falar também um pouquinho sobre o reino de Deus. Só que é um dos assuntos que eu sou completamente apaixonado falar sobre. A minha esposa chegou, mais linda e maravilhosa. Aplauda Jesus pela vida dela. Já estava com saudade. Te amo. Pelo menos eu não tomo bronca, tá vendo? E nós iremos falar sobre o reino de Deus. É um dos assuntos que eu sou completamente apaixonado. Mas eu entendo que para falarmos e entendermos de uma forma bem clara, até mesmo com respaldo bíblico, sobre o que é de fato o reino de Deus, precisamos entender o que é também uma cultura. Porque se nós iremos falar sobre um reino, que existe uma cultura, precisamos entender de uma forma muito clara o que é uma cultura e o que é o reino de Deus. E a cultura, eu quero começar a minha introdução dessa mensagem olhando para o tema, para a temática do nosso ano da igreja local, que é o ano da frutificação. E eu queria fazer uma pergunta bem simples. Vocês já viram alguma árvore que não tem raiz, que não está fixa ao solo, gerar frutos? É normal isso? Para que uma árvore ela gere frutos, independente da quantidade de frutos, ela precisa ter raízes. Amém? Porque o que realmente se destaca na questão da frutificação, olhando para a árvore, uma árvore frutífera, não é a quantidade de frutos em si que ela vai gerar, mas é a saúde que existe na raiz dessa árvore. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque antes da frutificação, que é sim uma das características relevantes e importantes na vida de um cristão, porque isso é a consequência de um posicionamento nosso, de uma escolha nossa, de um estilo de vida, de uma cultura que nós estamos vivendo. Mas a nossa real preocupação não precisa estar somente nos frutos, e sim nas raízes. É aquilo que é a base, é aquilo que é a estrutura, é aquilo que é o fundamento. Porque senão vai vir a tempestade, vai vir a tentação, e a última coisa que essa pessoa vai gerar é frutos. Por quê? Porque ela não tem raízes. E hoje eu não quero conversar sobre os frutos. Nós iremos conversar sobre aquilo que é verdadeiro, não sobre aquilo que é falso, mas aquilo que é a base da vida cristã. E o que é cultura? Eu não estou falando aqui cultura, e eu não quero falar sobre a cultura que é um canal de TV. Eu estou falando sobre hábitos, costumes, padrões, comportamentos, aquilo que está relacionado a um estilo de vida. Isso sim é uma cultura. Cada país tem uma cultura, cada casa, cada lar existe uma cultura.
Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas houve alguns momentos da minha vida que eu fui na casa de alguns amigos e até membros daqui da igreja que eu me senti um pouco desconfortável, porque eu vi que a cultura daquele lugar era diferente da minha. E eu sabia que eu precisava me adaptar. E eu tomava todos os cuidados necessários para que eu não errasse ou pisasse na bola naquele momento ali. Mas também já aconteceu em momentos que eu já fui para alguns restaurantes que eu falava, uau, eu nem mereço entrar nesse lugar aqui, porque é muito chique. Porque existe uma cultura, existe um padrão naquele lugar. Só que existe também um padrão da cultura do reino de Deus. E esse é o padrão, que é o modelo, que é o exemplo para que nós venhamos seguir e praticar. E principalmente aplicar em nossas vidas. E se eu não estou debaixo da cultura do reino de Deus, automaticamente eu estou entregando a minha vida, o meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha mentalidade para a cultura do mundo. Ou eu estou debaixo da cultura do reino de Deus, ou eu estou debaixo da cultura mundana. Se nós olharmos para a nossa natureza pecaminosa, nós não se esforçamos muito para pecar. Alguém se esforça aqui para pecar? É automático. A gente se esforça para não pecar. Por quê? Porque a nossa natureza faz parte de uma cultura pecaminosa. A origem dessa natureza pecaminosa, ela busca essa sede pelo pecado, essa sede pela saciar a vontade da carne. Só que a cultura que vem do padrão de Deus, ela é o contrário, ela vai na contramão de tudo isso. E isso é a base da nossa vida. Eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito essa semana, e essa pessoa falou assim, eu estou lutando com alguns pecados. Eu falei, glória a Deus. Porque todos nós, queridos, e eu falo isso até pausadamente, todos nós aqui, e não é nenhum tipo de heresia o que eu vou falar agora, todos nós estamos lutando contra algum pecado. Porque se nós não estamos lutando contra algum pecado, isso sinaliza que nós já perdemos a guerra. Então todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos que preservar a cultura que vem de Deus, para que nós não venhamos se entregar à cultura do mundo. E isso não é para jovem, isso é para todos nós. E a cultura está relacionada a comportamento. O nosso país, existe uma cultura no Brasil. O nosso país é conhecido como o país do futebol, país do carnaval, para algumas pessoas o país da política. Mas eu creio que Deus está nos levantando e nós como igreja estamos nos posicionando para que esse país seja conhecido como o país dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que estão debaixo de uma cultura que ela está aqui na terra, mas a essência, a origem dela, a manifestação dela vem do céu. E é essa cultura que nós precisamos rasgar o nosso coração e ter acesso. Jesus, durante a sua jornada aqui na terra, ele ensinou o que é o reino de Deus, e ele também, através de parábolas, ele nos revela como ter acesso a esse reino. Diversas parábolas no Novo Testamento diz, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é igual àquilo, para que ficasse de uma forma clara o que é de fato o reino de Deus. E finalizando essa questão da cultura, quando eu casei com a Ohana, eu entendi ainda mais que eu tinha uma cultura e que ela tinha uma outra cultura, e isso não é novidade. Todos aqui que são casados ou que estão se relacionando com alguém reconhecem isso, amém? Existem culturas e nós precisamos nos adaptar, senão nós não iremos sobreviver, amém? É uma questão de sobrevivência, né? Então, e até mesmo de preservação. Se eu não conservar e me adaptar a essa nova cultura, eu perdo o meu casamento, eu perdo a minha esposa, eu perdo o meu propósito. Não é somente porque é legal, mas é uma questão sim onde nós precisamos olhar para dentro de nós, deixar de lado todo orgulho e falar assim, não, eu quero me submeter, porque eu sei que isso vai fazer bem para mim, isso vai me tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. E eu lembro que quando eu vou falar uma coisa aqui, as mulheres vão dar risada, tá? E os homens vão balançar a cabeça e falar assim, eu também era assim, confessionário, tá bom? Mas eu lembro que quando eu casei com a Ohana, ela vinha de uma cultura e eu tinha a minha, né? E eu não tinha roupa, para mim a roupa era a mesma coisa. A mesma roupa que eu ia trabalhar, que eu vinha para a igreja, a mesma que eu ia para a escola, para a faculdade, não tinha essa para mim. Era a mesma roupa, estava limpa, dava para usar, eu dormia com a roupa, acordava, ia trabalhar, vinha para a igreja, ia para casamento, ia para velório, ia para tudo que era lugar. A roupa tá nova.
Tá cheirosinha, tá boa, tem que usar. E a Ohana começou a me ensinar, não amor, tá tudo errado. Tem roupa para ficar em casa, tem roupa para ir para a igreja, tem roupa para ir trabalhar. E eu comecei a entender que existe uma cultura, ela vinha de uma cultura diferente. E eu precisava me adaptar se eu quisesse realmente preservar por esse casamento. Me lembro também que mesmo o chinelo eu ia para todos os lugares, é o chinelo que eu usava dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. E ela também me ensinou, não, existe um chinelo para você usar dentro de casa, onde fica limpinho, e você usa um chinelo também do lado de fora, para ir para a rua, passear. Eu não sei com quem que ela aprendeu isso, eu não sei, mas eu tenho alguns palpites. E uma outra cultura também que me impressiona muito na minha esposa é que, devido à rotina da minha família, com a minha mãe, com o meu padrasto, cada um trabalhava num horário diferente. Então nós não sentávamos à mesa para refeições. E eu tinha aquele pensamento errado, se minha mãe não está em casa, meu padrasto também não está, por que eu vou ficar na mesa? Eu vou comer no quarto, vou comer na sala. E era isso, a rotina da minha família. E eu não culpo eles por conta disso, porque nós não fomos ensinados da forma correta. Só que aí apareceu uma pessoa na minha vida que me ensinou. E ela quer estar comigo na mesa. As refeições, estou te esperando, amor. E ela tá com o pratinho dela lá, eu sei que ela tem fome, mas ela não espera. Enquanto eu não descer para sentar com ela na mesa, ela não come. E eu reconheço que essa cultura, claro que veio dos pais, veio da família, eu precisei me adaptar a ela. Mas por que eu estou falando isso? A Ohana é perfeita? Não. Mas quando eu me adapto a uma cultura que eu sei que vai fazer bem para mim, isso muda a minha vida e eu começo a colher frutos disso. Se nós entendemos a profundidade da cultura do reino de Deus e nós realmente abrimos o nosso coração e se adaptar a essa cultura, meu irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai ser mais aquele cristão que hoje ora, amanhã não ora. Hoje eu estou em santidade e amanhã não estou nem aí para Deus. Não, você vai ser constante, você vai ser inabalável. Não perfeito, mas um cristão maduro. Porque isso, querido, está relacionado à nossa cultura. E precisamos viver a cultura do reino de Deus. A cultura está relacionada a padrões, tudo aquilo que está ligado à criação, comportamento. A nossa cultura define o nosso comportamento. Perceba quando nós olhamos às vezes para algumas crianças que dão trabalho, simplificando. É a cultura, é a educação, são os costumes, as regalias. Porque isso é algo que não é ensinado aqui, é algo que precisa ser ensinado em casa. E isso faz parte de uma cultura que todos nós participamos. Só que o que é o reino de Deus? Eu quero ler com você Mateus 6, do versículo 9 e 10. Mateus capítulo 6, do versículo 9 e versículo 10. Olha o que Jesus nos ensina. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E olha o que diz o versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, o próprio Jesus nos ensina que nós precisamos chamar a existência desse reino que está no céu aqui para a terra. Resgatar um pouquinho dessa cultura, do padrão do céu, tentar pegar um pedacinho do céu e manifestar ele aqui na terra, através das nossas vidas. Viver e se apropriar dessa cultura, para que nós venhamos ensinar às próximas gerações. Se nós iremos conversar sobre certeza de salvação, talvez algumas pessoas ainda não tenham essa certeza absoluta. Eu não sei se eu vou para o céu. Talvez eu acho que diante do estilo de vida, do meu comportamento, das palavras que saem dos meus lábios, daquilo que eu assisto, daquilo que eu ouço, talvez eu acho que eu vou para o inferno. E isso é algo que é simples de se resolver. Se você não sabe de onde você veio, dificilmente você vai entender também para onde você vai. Por isso que essa revelação é algo progressivo, porque Deus ele vai revelando e você vai se conhecendo. E à medida que você conhece a Deus, Ele fala quem você é. E é liberado sobre nós essa cultura. E nós nos apropriamos dela para que a nossa jornada cristã seja uma jornada acima da média. Não somente, irmão, eu queria falar algo com muito carinho, tá? Eu sei que está gravando, mas eu quero falar algo com muito carinho. Deus não te chamou somente para frequentar a igreja nos domingos. Isso é muito pequeno e muito raso para aquilo que Deus tem para você. A Bíblia nos reconhece e nos conhece como a coroa da criação de Deus.
Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Deus, Ele sonhou com você, Ele pensou em você, Ele acreditou em você, Ele confiou em nós, para que nós venhamos preservar essa cultura do reino dEle. Um outro texto que eu quero ler com você, e fala exatamente de uma forma clara a importância desse reino. João 1,14. Coloque para nós, por gentileza. Por isso que Jesus, Ele é a manifestação exata da cultura do reino de Deus na terra. Ele ensinou isso com a vida, com os sinais, com o testemunho. E olha o que diz, aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? O próprio Cristo. Aquele que é a palavra, Ele tornou-se carne, viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só que a palavra que eu quero destacar nesse momento é que aquele que é a palavra, Ele tornou-se carne e Ele viveu entre nós. Em outras versões, Ele habitou entre nós. E indo ainda mais profundo para o texto no original, Ele tabernaculou entre nós. E o que significa tabernaculou entre nós? No Antigo Testamento, através dos tabernáculos, no período de Êxodo, a manifestação do reino de Deus era feita através dos tabernáculos, onde o sacerdote, ele se prontificava através do sacrifício de um cordeiro, de um animal, ele se purificava dos seus pecados e ele tinha acesso à manifestação da presença real de Deus. Eu não sei se você entende o quanto isso é incrível, irmão. É algo que você não vê nem em filme. Isso aqui é melhor que Netflix. Isso aqui é melhor que os filmes da Marvel. Porque isso aqui é real, é poder de Deus. E a manifestação da presença do reino de Deus, da cultura desse reino, era através dos tabernáculos. Só que isso não começou no período de Êxodo, isso teve origem lá no Éden. O Éden era um lugar que foi instituído na terra, mas o governo e o senhorio do Éden era do céu, era algo celestial. E Deus, Ele conversava com o homem, Deus, Ele se relacionava com o homem. Um lugar na terra com o governo do céu, a cultura do céu na terra. Nós deveríamos ser a representação desse novo Éden, no nosso estilo de vida, na nossa conduta, na nossa criação, nos nossos relacionamentos. Só que Romanos 3,23 diz que todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. Todos se afastaram de Deus devido ao pecado. Houve a ruptura, não houve o encerramento desse reino. Pelo contrário, houve só essa desconexão. Fomos desconectados desse reino porque nós pecamos. E houve consequências para esse erro. O homem perdeu o acesso ao reino de Deus no local chamado Éden por conta do pecado, por conta da desobediência. Aí sim entra o período de Êxodo, através dos tabernáculos, através da vida desses homens que Deus levantou, Moisés, tantos homens, e através dos tabernáculos foram ali instituída a manifestação do reino de Deus, através de um cordeiro que era sacrificado, usado como referência de purificação de pecados. Eles tinham acesso à presença de Deus novamente. Só que o homem, mesmo assim teimoso, orgulhoso, se contaminou com a cultura do mundo. E Deus, mais uma vez, por infinito amor, graça e bondade, levanta os profetas. Acontece o período de monarquia, os reis, primeira reis, segundas reis, os profetas, e vem Samuel e tantos outros profetas. E através da constituição, da construção dos templos, Deus realmente, e mais uma vez, gerando uma oportunidade do homem reatar o relacionamento com essa cultura novamente. Onde a presença de Deus era manifesta naqueles templos. Deus, Ele está em todos os lugares, mas Ele não manifesta a glória dEle em todos os lugares. Porque Deus, Ele só manifesta a glória dEle onde a cultura dEle foi estabelecida. Por isso que nós estamos diante dessa cultura. Quem aqui gosta de tomar banho? Todo mundo tem que gostar de tomar banho, irmão. Todo mundo, por favor. E não sei você, mas aquela sensação que você está debaixo de chuveiro e você se deleita naquele momento. Às vezes você ouve uns gritos aí, né? Sai do chuveiro, olha a água, olha a conta de luz. Mas é um momento de renovo, não é? Você está ali, você ora, você fala com Deus, você chora, você ri, você canta.
Deus, ele te revela muitas coisas, mas é algo que está sendo derramado e você sabe que aquilo é um momento de refrigério, de restauração para o seu corpo, aparentemente. E a cultura do reino de Deus não é muito diferente. À medida que você entra debaixo dessa cobertura, Deus começa a derramar tudo sobre nós. Você sente paz, alegria, renovo. Por isso que o texto de Mateus 5, que foi o texto inicial desta mensagem, Jesus, ele ensina através do Sermão do Monte princípios e valores desse reino. O que é de fato ser um bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que não é feliz. Ele é muito mais do que feliz. Ele é completamente satisfeito em Deus. Mesmo na dor, mesmo nas lágrimas, mesmo na perseguição, ele continua sendo satisfeito em Deus. É a beleza da frutificação. Só que eu só reconheço essa beleza, essa base, se eu antes viver essa cultura. Se eu me conectar com essa cultura. Se eu ter acesso a essa cultura. Por isso que quando diz que Jesus, ele habitou e ele tabernaculou entre nós, Jesus está querendo dizer o quê? Eu sou o tabernáculo. Através de mim vocês têm acesso a essa cultura. Através do Filho você tem acesso ao Pai. Jesus, ele nos ensina muito com a sua vida. Quero ler um texto de Marcos 1:15. E olha o que diz. Marcos capítulo 1, versículo 15. Eu não sei você também, durante suas leituras bíblicas, que você tenha amor e paixão pelas escrituras sagradas. Mas eu fiquei confuso em diversos momentos da minha vida, quando eu conversava com Deus acerca do reino dele. Fala, Deus, se existe um reino que o Senhor é o rei, é o Senhor, existe um governo, existe uma soberania, eu quero viver isso. Só que eu li alguns versículos, como esse, que diz o seguinte: é chegado, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Só que se você olhar de forma mais profunda, alguns versículos das Escrituras Sagradas vão dizer que o reino de Deus, ele está próximo. Existem outros versículos que diz que o reino de Deus já está entre nós. E outro versículo que eu quero ler, além desse Marcos capítulo 1, e eu vou explicar os dois juntos, é o texto de Lucas 17, versículo 20. Obrigado, pessoal do mídia, vocês são maravilhosos. Confesso que eles estão ministrando essa mensagem junto comigo. Olha o que diz. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Olha o que diz no próximo versículo: tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Só que então o reino de Deus é o quê? É passado? É presente? É futuro? Parece que é algo confuso. Bem parecido com quando eu estava estudando o inglês, eu me confundia muito até hoje em montar a frase no passado, no presente, no futuro. Quando eu ia conversar com alguém, a pessoa mais dava risada do meu inglês do que me entendia. Eu bagunçava tudo porque eu não entendia, não tinha o domínio daquela cultura. E isso é algo que nós precisamos. Quem tem o domínio da cultura do reino de Deus, ele fala a linguagem de Deus. Ele vive os princípios de Deus. Ele não se contamina com outra coisa, ele não negocia, ele nem duvida no seu coração, porque ele tem uma certeza, uma convicção. E eu me lembro que dentro de alguns discipulados, alguns momentos de aconselhamento com alguns jovens, quando nós conversávamos sobre esse assunto, o reino de Deus, ele veio, ele vai vir, ou não vai vir mais, é passado, é presente, é futuro. E eu fazia uma pergunta: o que Jesus representa para você? Não precisa me responder, querido. Nós já estamos indo para a reta final dessa mensagem. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o que Jesus representa para você? Porque se for somente amor, eu vou te falar uma coisa: Jesus, ele não é só amor, ele é muito mais do que isso. Talvez para você, Jesus, ele é libertação, mas ele é muito mais do que apenas uma libertação. Não, Jesus para mim é graça. Ele é graça, mas ele vai muito além da graça. E por que eu faço essa pergunta? Talvez Jesus ele é isso para você porque talvez foi o primeiro contato que você teve com Jesus. Foi através do amor, da graça, da libertação. É o pacote.
Nosso Deus, ele é perfeito. Tem tudo isso e muito mais. Só que quando nós olhamos atentamente para aquilo que Jesus ele realmente significa, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é o amado e o desejado das nossas almas. E eu falava para essas pessoas, se Jesus, ele é Senhor da sua vida, eu posso te afirmar que o reino de Deus já chegou para você. Agora, se você ainda está com dúvidas, eu preciso te falar, o reino de Deus está chegando para você ainda. Porque quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, ele libera esse reino e a nossa vida é transformada por completo. Por completo, aleluia, para ele, amém? Quantos aqui, queridos, estão me entendendo? Levanta a mão. Amém. Estava assustado, com medo. Falei, será que o pessoal não está me compreendendo? Estou tentando aqui desenhar, mas isso aqui, querido, ainda é muito raso dentro daquilo que realmente é o reino de Deus. Ontem estávamos aqui num evento do Pastor Responde. Estavam várias células, os jovens, teens, florescer. E foi algo incrível, mas eu confesso que o pastor dedicou aqui um tempo conosco, ele derramou a vida dele, as experiências, o testemunho, dentro de perguntas que são paradigmas, perguntas que são barreiras para muitas pessoas vencerem. Perguntas que nós pesquisamos no Google, nós pesquisamos em outras igrejas, mas nós não buscamos o conhecimento aqui na fonte. E eu confesso que não seria somente os jovens que teriam que estar sentados aqui ontem. A igreja precisava estar aqui. Não porque é o pastor, não. Porque eu acredito que todos nós temos alguma dúvida no nosso coração. E quando nós dedicamos a nossa vida e nos prontificamos a ouvir a verdade ela nos liberta e ela nos transforma. E finalizando, querido, essa mensagem, nós entendemos que a cultura é algo que está entre nós, que define o nosso comportamento, que define o nosso estilo de vida. Romanos 14:17 diz o seguinte: o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. Jesus, ele é a representação perfeita do que é o reino de Deus. Coloque para nós, por gentileza, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz acerca do nosso Jesus. 1:3, por gentileza. Quem que é o Filho? Jesus Cristo. Ele é o Filho. Aquele que tabernaculou entre nós. Nós só conhecemos o Pai quando nós temos acesso ao Filho. Ou melhor, nós só temos acesso ao Pai quando nos relacionamos com o Filho. E Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata, perfeita do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. O que ele sustenta? A cultura do reino de Deus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Deixa eu explicar algo aqui para finalizar essa mensagem. Jesus, ele habitou entre nós no período dos evangelhos, ensinou os discípulos, conversou com os discípulos, ministrou sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, a importância do reino de Deus. As pregações de Jesus não eram só sobre amor. As pregações de Jesus não eram somente sobre perdão, sobre graça. As ministrações e as pregações do evangelho de Jesus eram sobre o reino de Deus. E o acesso e o relacionamento e o vínculo com esse reino fazia assim, nós testemunharmos e colhermos desse fruto, que é o amor, que é a graça, que é a bondade, a fidelidade. Só que o reino de Deus era a mensagem principal do ministério de Jesus. E o reino de Deus precisa ser a nossa maior paixão. Porque o reino de Deus não é a igreja. A igreja está dentro do reino de Deus. Quando nós olhamos para a igreja, eu sei que a estrutura encanta, porque é algo grande. Mas a igreja é o micro. O reino de Deus é o macro. Não se contente apenas em estar na igreja, mas busque se alimentar em participar de um reino. De um reino que você é conhecido e chamado como filho. Não como convidado, não como empregado. Você é filho.
Ele te chama como filho, para que você venha sentar à mesa com Ele. Nós entendemos o que é bem-aventurado, nós entendemos os princípios. Eu sei que eu poderia falar muito aqui, mas o tempo já está encerrando. Mas quantos aqui entendem que nós somos sal e luz nessa terra? Nós somos, queridos, sal e luz. E posso falar algo para você? Nós teremos que gastar a nossa vida para preservar isso para sempre. Nós somos sal e luz e precisamos preservar isso na nossa vida para sempre. E para finalizar, quero ler Marcos capítulo 3, versículo de número 27, meu último versículo dessa noite. Olhei pro Emerson ali e de manhã o pastor contou aquela ilustraçãozinha eu vou resumir ela, tá? Para ganhar tempo, daquela criança que construiu o barquinho, depois ela perdeu, depois ela achou o barquinho, teve que comprar o barquinho. Quem conhece essa história aí? Que simboliza o amor de Deus. Primeiro Ele nos fez, depois nós nos perdemos de Deus, Ele foi lá e nos comprou e agora nós somos de Deus 2 vezes. O Emerson, ele é sensacional nisso. Primeira vez que eu ouvi essa história foi o Emerson aqui ministrando louvor. E o pastor citou ela pela manhã, Emerson. E eu lembrei de você na hora. Mais uma vez que eu falo que você é referência, sua casa, sua família. Só que quando eu olhei para esse texto de Marcos 3, 27, eu não vou falar que é uma versão nova dessa historinha, mas é algo muito parecido. E eu vou encerrar essa mensagem falando da importância desse reino, dessa cultura, usando essa parábola. Olha o que diz o versículo 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, que não sou eu, tá? Não sou eu mesmo. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo, e só então poderá roubar a casa dele. Deixa eu explicar o contexto para você. Jesus estava sendo questionado acerca da forma como ele expulsava os demônios das pessoas. Porque a cultura do reino, ele traz libertação nas pessoas. E isso incomodava as pessoas da época. As pessoas estavam falando que Jesus estava expulsando demônios através de Satanás. E o próprio Jesus falava, como que Satanás pode expulsar Satanás? É incompatível, não existe, é impossível isso acontecer. Só que Jesus, ele fala que, ele ensina que ele estava expulsando esses demônios através da manifestação do reino de Deus. E Jesus então, para ensinar o povo, para desenhar, fala assim, eu estou desenhando aqui para que vocês entendam de uma forma para sempre, que isso fique gravado no coração de vocês. Eu quero contar uma historinha. Existe um homem forte, e esse homem forte é Satanás. Em Lucas capítulo 11 fala, depois que esse homem forte ele é apresentado na história, depois tem um outro homem que é mais forte ainda, e esse homem é Jesus. Mas olhando para Marcos 3, coloque para nós o versículo, só para mim acompanhar também. Diz que existe um homem forte, ele tem uma casa. E olha o que o texto diz: ninguém pode entrar na casa desse homem forte, na casa de Satanás, no senhorio, no governo, nesse espaço, e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo, para que depois ele possa ser roubado. E eu quero simplificar. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Satanás, ele roubou muitas pessoas. Satanás, ele aprisionou muitas pessoas. Só que para Jesus entrar no domínio de Satanás, ele primeiro precisa amarrar Satanás. E daí vem a origem do termo, tá amarrado. Aí, tá amarrado. E o que Jesus está querendo dizer? Eu entro na casa desse homem forte, eu amarro ele e roubo tudo aquilo que ele roubou de mim. Sabe o que Jesus ele simplifica? As vidas que estavam debaixo dessa cultura mundana, a partir desse momento estão debaixo da minha cultura. Eu entrei na casa desse homem forte. Só que Lucas capítulo 11 diz que depois entra nessa casa um homem mais forte ainda. E esse homem mais forte ainda é o nosso Deus. Que ele foi lá no domínio das trevas me resgatar e te resgatar. Nos purificar de uma cultura do pecado e trazer a verdadeira liberdade de espírito. E nós temos acesso a Deus novamente. Coloque o último slide para mim, Gi, para mim finalizar. Se eu pudesse fazer um panorama de uma forma bem resumida a essa mensagem, eu quero pedir que você nesse momento fique de pé. Simplificando a minha mensagem em um slide. Sei que eu não sou nenhum professor,
não quero ser também. Não que tenha problema nisso, né? Mas estou muito longe de ser. Mas simplificando essa mensagem em um slide, o reino de Deus foi manifestado com a sua origem no céu. A origem da manifestação desse reino foi no céu. E o desdobramento desse governo, começou em Gênesis, no Éden, no relacionamento do homem, criação e criador. Por conta do pecado, da desobediência, houve a ruptura, houve a separação do homem e Deus no Éden. Deus então, através do período de Êxodo, constitui os tabernáculos, gerando uma nova oportunidade para que o homem tivesse acesso novamente a essa cultura. Novamente o orgulho, o pecado, a desobediência, a deslealdade nos separou de Deus. Então, mais uma vez, uma nova oportunidade através do período dos reis, a construção dos templos, para que houvesse a restauração desse relacionamento e dessa cultura novamente. Só que isso não foi o suficiente. Então o próprio Deus usou da estratégia: eu vou enviar o meu filho, a manifestação perfeita desse reino. E agora eles não vão rejeitar. E Jesus passa a sua vida ensinando, aplicando o reino de Deus no coração das pessoas. Só que chega um momento do ministério de Jesus que ele fala assim: eu preciso ir, eu preciso voltar. E as pessoas da época questionavam: não, o Senhor manifestou o seu governo, a sua autoridade, a sua cultura aqui na terra, e agora nós não podemos deixar o Senhor ir, porque o que vai ser de nós? E Jesus, de uma forma clara, ele diz: eu preciso ir para que Ele venha. Eu não sei se você está entendendo. Jesus estava dizendo: eu preciso ir para que o Espírito venha. Porque durante esse período eu te ensinei o que é o reino de Deus. Só que agora você viu o reino de Deus com seus próprios olhos. Só que mediante agora a manifestação do Espírito Santo dentro de você, você vai manifestar o reino de Deus. Só que hoje na igreja, a manifestação do reino de Deus é feita através da minha vida e da sua vida. Começou em Gênesis, agora está dentro de você a manifestação desse reino. Não lute somente contra o pecado, lute para preservar a cultura desse reino. Se você tirar 10 nesse reino, você vai ter facilidades de agradar o coração do Pai, de andar em santidade. O meu convite para você nessa noite é sair do raso. É realmente decidir: Deus, eu não quero esquentar banco. Eu quero que esse reino venha a ser manifesto dentro da minha vida, dentro do meu coração. Eu quero exalar esse reino. Eu quero exalar essa cultura. Eu não quero viver nada diferente daquilo que o Senhor é. Não daquilo que as pessoas dizem que o Senhor é, mas daquilo que o Senhor é. Jesus olha para Pedro e fala: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Jeremias, Elias, Eliseu, tantos profetas. Pedro olha para Jesus e fala: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele olha para ele e fala assim: foi o Pai que te revelou isso. E eu posso afirmar: e você é Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Através dessa revelação, nós reconhecemos quem Deus é. Ele revela quem nós somos. Ele libera sobre nós essa autoridade, e nós aplicamos a cultura do reino em nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Eu quero pedir que nesse momento, você que quer realmente viver esse reino, você venha aqui à frente. Você que realmente quer entregar o seu coração para Jesus. Você que realmente não quer mais dar desculpas para aquilo que Deus ele quer gerar em você. Eu quero te fazer esse convite. Esse convite não é para mim, não é meu. É um convite do próprio Deus para você. E o tempo, ele vai mostrar. O tempo, ele vai revelar se nós estamos de fato servindo a Deus nessa cultura. Não sou eu que vou falar. Não é as pessoas que vão falar. O próprio tempo vai mostrar se você viveu uma vida preservando essa cultura. Amém? Eu quero